Está para as interrupções de Está para tudo, gravidez. sim. A pobreza, do meu ponto de vista, tudo aquilo que eu vivi e convivi, e quem me conhece sabe que convivi de alma e coração, eu não penso que seja remédio para a pobreza o aborto. Penso que o combate à pobreza é um combate que nos deve mobilizar, é um combate que se faz muito mal em Portugal, muito mal, que se está a fazer muito mal. À pobreza tradicional estão a juntar-se formas novas de pobreza e, portanto, tinha que ser olha, quase como o PP, tinha que ser uma task force, percebe? Tinha que ser uma coisa em que as pessoas acreditassem como uma cruzada. Eu não percebo, por exemplo, como grupos de risco, adolescentes, toxicodependentes, prostitutas, não tenham um atendimento específico feito para elas. E se fica à espera que essas pessoas cheguem aos centros de saúde onde não há ninguém, cheguem aos hospitais onde não há consultas específicas para elas, e tudo isto, as pessoas sabem que é assim, mas vão se conformando, e depois, de repente, há uma decisão destas em nome da pobreza. É aí que eu discordo profundamente. Independentemente da pobreza, penso que há uma outra área em que esta questão também se coloca de uma forma premente, que é a juventude. E a verdade é que no debate de há um ano atrás foi muito crítica da juventude, nomeadamente no que respeita ao líder da Juventude Socialista, Sérgio Sousa Pinto. Chegou a dizer-lhe qualquer coisa do género, que ele não tinha idade para estar a falar daquela maneira. Não, ele não conhece esta, mas pode ser que já tenha conhecido agora, não é? A verdade é que nessa altura também estava, nessa altura, como ainda hoje, está num partido cujo líder, não sei se já tem idade para ser Presidente da República, mas há um ano já tem. Mas no ano passado a impressão que não tinha, há 2 anos não tinha ainda. Por outro lado, envolveu-se num confronto, pode dizer-se, com o Paulo Portas, que passou por essas expressões sobre o Rato Mica, que até o Rato Mica lhe ganhava e depois já era a Mini e tal. Até que ponto é que pode estar a inviabilizar politicamente o seu futuro por se estar a envolver em confronto com aqueles que são, no fundo... Paulo Portas é uma pessoa que tem muitos seguidores dentro da área mais jovem, foram seus leitores no Independente, são pessoas, portanto, que o acompanham, que o seguem, que o admiram. O Sérgio Sousa Pinto é o líder da Juventude Socialista. Até que ponto é que não está a inviabilizar alguma coisa por estar a afrontar as pessoas mais novas? Se por essa razão eu estiver a inviabilizar, eu fico satisfeitíssima. Então? Fico satisfeitíssima, porque você não se esqueça que eu eduquei 3 filhos. E eu acho que o relacionamento intergeracional é um relacionamento pedagógico positivo, não é? Não tenho a ideia de que os mais novos tenham que ser, enfim, tenham que ter o anátema da sua inexperiência, e qualquer pessoa, por ser mais velha, tem alguma capacidade acrescida só por isso. Agora, eu não tenho este culto bacoco da juventude, nem pouco mais ou menos. Não tenho este culto bacoco da juventude. Sim, estou a dizer que era preciso chegar a uma determinada idade, chegar a pelo menos a um determinado patamar de maturidade para se... Exatamente, porque nós sabemos, eu estava há pouco a dizer-lhe, antes de irmos para o ar, não tenho nenhuma nostalgia de tempo que passa, eu não tenho bem 45, vou fazer 46 daqui a uns dias, e não tenho nostalgia de tempo que passa. Não tenho este culto bacoco da juventude. Acho que ele é altamente prejudicial e sabe onde é que ele é originado? Ele é originado na questão do voto. Quando o voto passa para os 18 anos, os políticos olham para o eleitorado e dizem: eu tenho aqui uma fatia do eleitorado para o qual eu não posso falar da mesma maneira que falo para o outro, que eu não posso pescar como pesco o outro, que eu não posso convencer como convenço o outro, e, portanto, o que sucede é que há um discurso para a juventude que é um discurso bacoco, demagógico e sem nenhuma espécie de resultados práticos para eles, porque sabe que os grandes problemas que eles têm neste momento... Acha que o voto devia estar ainda... Não. Acho que isto teve efeitos perversos aos 2 níveis. Teve para os políticos, que hoje são reféns de uma fatia de eleitorado para o qual não sabem falar e do qual cuidam muito mal, e não cuidarão melhor por ele votar, se bem me explico, e teve efeitos perversos para a juventude, que ficou com um poder que não sabe usar. Quais são os grandes problemas dos jovens neste momento? Os grandes problemas são claramente conseguir chegar a uma universidade, se podem fazer um curso superior, sair do ensino para, enfim, a que acedem para uma vida profissional, depois vão ter grandes problemas, com certeza, em encontrar uma casa. Eles hoje atingem uma autonomia, uma independência muito mais tarde e, de certa forma, a vida deles é hoje muito mais difícil daquilo que foi há uns anos atrás. Portanto, esses são os seus problemas. As pessoas que tentam levar-lhes os votos acabam por se comprometer com eles de uma forma que não tem sequência. Não teve sequência até hoje, a vida deles não melhorou, os grandes problemas deles não foram resolvidos. Portanto, eu não tenho com eles nenhum temor diferencial e muito menos essa relação bacoca. Eu tenho com eles a relação que tenho com as pessoas, relação de respeito, mas percebendo perfeitamente as diferenças. Quem tem 20 anos, 20 e tal anos, quem ainda está numa universidade ou está numa escola, não tem manifestamente, quem
que ainda não sofreu o que tinha a sofrer, alguma coisita que faz falta, não tem manifestamente uma experiência e ficam meninos velhos. Foi isso que eu disse em relação às juventudes partidárias, é que os partidos acabam por fazer dessas pessoas meninos velhos, porque raramente depois se afastam da sua carreira partidária para poderem ter a sua experiência profissional, a sua experiência de vida, levarem pancada da vida no bom sentido, sofrerem, rirem, essas coisas que fazem. Centrista, certamente que sim. Fazem todas. E isso eu acho que faz muita falta, não é? Eu se me imaginasse, quer dizer, para mim era tão horrível como se eu tivesse pertencido de facto e de coração à mocidade portuguesa. É um disparate. De qualquer maneira, teve a sua experiência de juventude difícil. Não, tive uma experiência de juventude divertidíssima e alegríssima, que não tinha nada a ver com partidos, mas era altamente politizada, porque a juventude no meu tempo era muito politizada, porque as universidades eram, de facto, centros altamente politizados, até porque não havia partidos, e, portanto, era aí que se fazia, digamos, a expressão e a manifestação política e das ideias. Portanto, foi um período como nessa altura se manifestava... Como sempre manifestei, como achei que tinha que me manifestar. Era furar as greves que era suposto ninguém furar. Furava. Os outros achavam que eles tinham que fazer, faziam-nas. Os seus colegas achavam muito mal, não achavam graça nenhuma, achavam muito mal. Mas na vida a gente tem que ir fazendo aquilo que acha que deve fazer, não é? Agora, era uma geração de combate, era uma geração de convicções, era uma geração altamente politizada, formada politicamente, que é isso que eu quero dizer. Portanto, o que também significa ler, discutir. Tempos em que se passava uma noite inteira a discutir, por exemplo, a execução da ETA no País Basco, não sei se recorda, foi uma condenação à morte, naturalmente você é muito novo, não se recorda disso. E nós da mesma forma estávamos uma noite inteira a discutir um filme do Bergman. Hoje é tudo diferente, ainda bem que é tudo diferente, a vida é assim. Agora, estas juventudes estão a transformar-se em aparachiques, e isso é que eu chamo os meninos velhos. Quer dizer, não há uma diferença entre estes aparachiques e os aparachiques do Estado Novo. E por isso acho que é pena. A verdade é que, e vamos recuar um bocadinho no tempo... Agora, se isso me prejudica, se amanhã eu vou a votos e me prejudica não ter feito esse discurso bacoco, não. É menos uns que eu engano. E eu não gosto nada de enganar as pessoas. Portanto, eles saberão que com eles eu posso ter uma atitude maternal, que não faz nada parte da política, mas faz muito parte de mim, pedagógica, porque eu fui muito ensinada e gosto sempre de transmitir aos outros alguma coisa que possa saber, mas, sobretudo, nunca lhes dar a importância que eles, na realidade, não têm, que perversamente lhes dizem que eles têm em nome dos votos, porque ninguém até hoje lhes resolveu os problemas, eles têm os problemas bem mais agravados. Exatamente, que se cuida da juventude centrista. Não, não é nada contra a juventude centrista, é apenas dizer isto claramente, porque eu não gosto de enganar ninguém, então, assim sendo, ficamos já aqui também esclarecidos. O que é verdade é que, e recuando um bocadinho no tempo, eu estava a falar que a sua geração, de alguma forma, tinha pelo menos uma formação política, qualquer que fosse, mas tinha uma formação política. Nessa medida, o 25 de Abril para si não a surpreendeu. Exato, portanto, o 25 de Abril não a surpreendeu, a mudança de regime não a surpreendeu. Não, nem surpreendeu, e tudo isso eu acho que as diferentes partes viveram com muita intensidade, cada uma no sítio onde achou que tinha que estar. E isso são ossos do ofício. Tive muita pena da África, muita pena da África. Foi a única coisa que tive pena, não tinha que ter pena de mais nada da África, tive muita pena. Pena da África em que sentido? Daquela descolonização feita daquela maneira, percebi que ia ser assim, que era inevitável. Aqueles meses subsequentes, tudo se passou muito rápido. Nós tivemos um golpe de Estado seguido de uma revolução e, portanto, eu acho que exatamente porque essa geração era bastante politizada, percebeu perfeitamente que foi um golpe de Estado, mas que imediatamente seguiu um processo revolucionário muito interessante, aliás, o único que decorreu na Europa Ocidental nos últimos tempos. Aliás, dizia-se que Portugal não será o Chile da Europa, já dando a entender que na Europa não havia casos como aquele. Saiu de Portugal em 1974. É, portanto, um caso... em 74, exatamente. Saí para Angola. Exato. Tenho tido por aqui alguns, não têm sido tão poucos convidados, que têm histórias de resistência antifascista, portanto, antes do 25 de Abril. Consigo ter um caso exatamente ao contrário, um caso de resistência pós-25 de Abril. Saiu de Portugal para... Eu sei que não foi único, em qualquer dos casos. Foi um caso particular, porque organizou um exílio do seu marido, por exemplo, porque foi para Angola e teve um mandato de captura quando menos esperava. Mas muita gente teve mandatos de captura nessa altura. Eu não gosto de... Falo disso sem, como digo hoje, nunca tive amargura. Isso acho que é um aspecto aqui importante. Foi tudo também muito rápido e depois, enfim, as coisas entraram nos seus caminhos normais. Mas nunca tive amargura nenhuma e também não gosto muito de enfatizar isso, porque também não foi nada de especial.
foi aquilo que eu acho que podia fazer em abono daquilo que eu acreditava, não é? E na vida... Hoje fala-se muito em credibilidade, é uma coisa muito curiosa. As pessoas dizem, é uma pessoa muito credível, tem muita credibilidade. Mas as pessoas são credíveis e têm credibilidade porque no momento em que tinham que estar aqui, estão aqui, e no momento em que tinham que estar ali, estão ali. E no momento em que tinha que estar aqui, exilou-se? Não, não tinha que estar aqui. Nesse momento tinha que estar no outro lado. Exatamente. E, portanto, naturalmente, os outros tinham que estar aqui. E Mas o exílio não é uma forma de... Naquele caso, não era uma forma de não enfrentar uma situação que, no fundo, do seu ponto de vista, certamente seria uma injustiça? Não, de maneira nenhuma. O exílio não foi produtivo, no sentido que nada parava aquilo, não é? Porque o 25 de Abril, além de ter sido um golpe de Estado e uma revolução, foi também um pouco o resultado de eventos da história, quer dizer, que manifestamente superavam, nesse sentido, num país que vivia num regime autoritário já há muitíssimo tempo. Portanto, não era estar aqui ou estar acolá que ia mudar esse sentido, nem eu tinha força, nem as pessoas, enfim, com quem eu estava nessa altura. Mas a resistência, digamos, a resistência tinha que ser organizada de outra forma e não podia ser organizada aqui. Aqui estaríamos em Caxias não se organiza resistências. Isso a esquerda sabe muito bem. Nunca ser preso, porque preso deixamos de ter utilidade. Independentemente dessa... E eu conhecia muito bem a esquerda, conheço. Acredito que sim, independentemente dessa circunstância. Diga-me cá, acha que o seu exílio e o do seu marido foram mais uma história política ou mais uma história de amor? Foram as duas coisas, quer dizer, eu não me exilei com o meu marido pela política, exilámos-nos os dois juntos porque pensávamos da mesma maneira, acreditávamos nas mesmas coisas e éramos solidários e cúmplices nessas coisas. Nessa atitude. E eu achei, eu posso lhe dizer que naquela altura o meu filho, eu só tinha um filho, não é, que estava aqui em Portugal e que foi preciso tirar daqui também clandestino, não é verdade? E foi preciso sacá-lo daqui clandestino e não foi fácil. E eu privilegiei sempre estar ao pé do meu marido e não ao pé do meu filho, porque ele tinha 1 ano e meio, tinha aqui, apesar de tudo, avós, tios, tias, primos, e eu achei que naquela altura o meu lugar era ali, indiscutivelmente ali, e ali estive. E depois vim buscá-lo, depois organizei a saída dele e fui buscá-lo a Madrid. O que é que recorda desses momentos? Eu conheço a história ali, aliás, ela é pública, passa... Como digo, eu não gosto de enfatizar, porque eu costumo sempre dizer, nós à esquerda temos pessoas que passaram anos e anos na prisão. Sim, mas cada história é um caso. Não é? Portanto, Deus me livre de estar agora aqui a puxar galões, nem pouco mais ou menos. Eu orgulho-me apenas e tão só de ter sido capaz de ir até onde me foi exigido ir sempre. Não sei se me tivesse exigido mais, espero que tivesse também conseguido ir mais longe. Mas aquilo que foi preciso fazer eu fiz, e nesse aspecto orgulho, mas nós temos aqui pessoas, de facto, com galões muito mais pesados nos ombros. Mas no seu caso, agora, alguma... Não, eu daí o que recordo olha, que é bom ser-se novo, já podemos dizer isto à juventude centrista, é o Sérgio Sousa, é bom ser-se novo. Há uma energia, uma vitalidade que, de facto, é quase exclusiva da juventude e isso é importante. Nós éramos muito novos. Portanto, a ideia de não comer, a ideia de passar mal, a ideia de não ter um tostão furado, tudo isso não tinha grande importância, era um dia atrás do outro, a gente, numa dada altura, não sabia o que nos ia acontecer, mas pronto, as coisas iam andando e há Vindo de uma família conservadora e aristocrática, de alguma forma, custou-lhe esse confronto com a... O aristocrata também é ótimo. Eu fui feita baronesa pelo PP, sabe? Exatamente, sei, senhora, uma baronesa, mas que também já disse que era uma baronesa trabalhadora. Muito trabalhadora. Eu fui nobilitada, mas foi pelo PP. Dando a entender que as baronesas, por natureza, não são trabalhadoras. Não, assim como eu, não penso que sejam todas. Mas custou-lhe esse confronto ou não? Não. Eu estou a pensar, por exemplo, nos militantes comunistas anteriores ao 25 de Abril. Muitos deles eram operários, portanto, já eram pessoas por natureza que viviam não é? com grandes dificuldades. Portanto, aquilo era apenas mais uma dificuldade. Não, e vou-lhe dizer porquê. Porque eu fui educada sempre com uma grande sobriedade, não é? E com grande rigor em relação ao que é o consumo, os gastos, os dinheiros. Mas eu acho que toda a minha geração não havia o consumismo que há agora, não havia a ideia de conforto, qualidade de vida, todos esses estereótipos, nós não tínhamos nada disso, não é? Portanto, tínhamos mais facilidade de encaixar essas dificuldades. Eu acho que teria toda a geração à esquerda e à direita, e eu particularmente também, porque fui sempre muito educada nesse sentido, não é? Vamos fazer aqui o nosso segundo intervalo nesta emissão, breve como de costume, e voltamos já a seguir. Até já!
Está farto da confusão da cidade? O melhor é fazer como a família Donner e comprar uma casa no campo, uma quintinha numa colina isolada com uma bela paisagem. Só que nem tudo vai ser um mar de rosas. Uma casa na Toscânia, de segunda a sexta à tarde, na RTP2. Mesmo nas melhores partidas, não há golo sem remate. Para estar por dentro das jogadas, remate. De segunda a sexta-feira, à noite. Estamos na terceira parte desta edição do Falatório, em que a minha convidada é a doutora Maria José Nogueira Pinto. Estávamos a falar do passado. Ela foi uma exilada política do pós-25 de Abril, esteve na África do Sul, depois viveu no Brasil e depois voltou a Portugal. E a minha dúvida é porque é que uma mulher que gosta de política volta a Portugal e não se envolve imediatamente na política. Não, de maneira nenhuma. Para já, quando voltámos a Portugal, o que era prioritário era poder trabalhar, era reconstruir. E ganhar o sustento, não é? Porque a situação não era brilhante. E além disso, eu tinha interrompido o meu curso e, portanto, também era para mim prioritário conseguir terminá-lo. Que ainda ao terminei, eu a seguir ao Brasil ainda fui para a Espanha. E devido à proximidade, foi-me possível acabar o curso em Coimbra. Nessa altura não havia espaço nenhum para fazer política, como eu entendo, não é? Como eu entendo. Era um processo ainda muito condicionado para a direita, mérito a quem, de facto, fez também a resistência aqui. Atenção, não quero de maneira nenhuma dizer que isso não tenha sido muito notório, nomeadamente isso em alguém, haveria uma figura que marcasse essa resistência? Estaria aqui em Diogo Freitas do Amaral? Não, eu penso que o CDS teve um papel importante nesse período, sem dúvida nenhuma, embora eu costumo fazer esta distinção de que um partido à direita que nasce nas circunstâncias do pós-25 de Abril, imediatamente a seguir, não é? É um partido consentido, nasce como consentem que ele nasça, não é verdade? Não podia na votação da Constituição, não é verdade? Mas, apesar de tudo, ainda marcou as suas posições, algumas já falámos aqui, votou contra a Constituição de 76, não se absteve, votou contra. Portanto, o CDS teve também, enquanto partido, uma posição que eu julgo que foi muito importante, embora eu sempre considerasse aquele partido como a direita consentida pela esquerda, visto que durante alguns anos foi um regime híbrido, caminho da democracia, mas não tão certo que lá chegasse, e, portanto, com grandes dificuldades, sobretudo para uma direita muito traumatizada, muito confusa, habituada a uma superproteção. Mas não se sentiu atraída por essa resistência? Não me senti nada atraída, nada atraída. Para mim havia um ciclo que se tinha fechado, não é? Não era líquido que se abrisse um outro ciclo. Portanto, eu acho que as coisas também têm que ter o seu luto, e eu fiz o meu luto. Isso depois veio muito mais tarde, aliás, veio um pouco... Isso não significa que eu não tivesse interesse pela política, não é? Agora, isso veio mais tarde quando eu passei pela direção de grandes organismos públicos e percebi que havia uma ligação muito direta entre a política e a forma como as coisas funcionam no país. E, portanto, a participação política, que eu acho que não tem que ser exclusivamente partidária, nem pouco mais ou menos, pode-se fazer uma intervenção política em todo lado, nas empresas, no trabalho, nos jornais. Mas achou que, por exemplo, a Misericórdia era um patamar... Não achei para uma carreira política minha. O que eu percebi foi que a Misericórdia, que era um organismo público, para todos os efeitos, tinha, de facto, um poder de mudar a cidade de Lisboa, no que diz respeito, por exemplo, à pobreza, que é um tema que eu penso que é cada vez mais candente. Depois percebi-me que um hospital que funciona bem é diferente de um hospital que funciona mal e que, de facto, se puder pôr um hospital a funcionar melhor, naturalmente isso tem uma repercussão na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, muito mais importante que uma lei que se aprova na Assembleia da República, um decreto-lei no Conselho de Ministros. Quer dizer, eu comecei por aquilo que estava muito próximo das pessoas e muito próximo do cidadão. Isso foi muito interessante. Quer dizer, eu pude testar uma coisa que eu acho que é um privilégio que eu tive, que me foi dado e que eu não merecia provavelmente, foi perceber
que tendo o poder, e por isso é que eu sempre digo que o poder é fundamental para fazer alguma coisa, quando me deram, talvez indevidamente, mas deram o poder em 2 grandes organismos públicos, o que é certo é que eu vi que era possível fazer coisas que mudavam a vida das pessoas, que tinham uma influência direta na vida das pessoas, em vez da política, que muitas vezes se faz, que está muito distante das pessoas. Não é? As pessoas querem respostas aos seus problemas, as pessoas que estão doentes querem ir ao médico, as pessoas não têm casa, querem ter uma casa. Esforçam-se por isso, quer dizer, mas querem que haja um sistema que lhes dê um acesso a essas coisas. Têm filhos pequenos e trabalham, querem equipamentos sociais. Portanto, é esta capacidade de tornar a vida das pessoas possível que eu acho que é a parte fascinante da política e do poder. Exatamente. Não é? Virado para aí. E depois, agora, não, aquilo que você tem considerado a minha ascensão, eu não sei se não é a minha queda, porque eu hoje já estou, faço o meu trabalho de círculo sempre que posso, mas eu estou hoje menos próximo das pessoas do que já estive. Exatamente. E acho isso altamente preocupante. Não sei se os políticos periodicamente não deviam de ir à reciclagem, e eu, se fosse, levava comigo o deputado Sérgio Sousa Pinto, desde já lhe fazia aqui esta oferta. O Sérgio Sousa Pinto está convidado para ir à reciclagem. Exatamente, porque essa atividade que eu tive, que é política no sentido de cidade e no sentido de que eu era nomeada pelos governos, é o exercício mais interessante do poder político, é de facto a possibilidade de mudar as coisas. E deves perceber em primeiro lugar. Tenho ao telefone Nuno Duarte, é ator, está a falar-me da Costa da Caparica. Boa noite. Boa noite a ambos. Diga, por favor. Eu gostaria de fazer 2 perguntas curtas e diretas à doutora e gostaria que ela respondesse também de forma não curta, mas pelo menos direta. Muito bem. E é o seguinte, eu gostaria de conhecer a opinião da doutora acerca do uso de preservativo e gostaria também de saber se a senhora e o seu partido estariam dispostos a viabilizar um projeto